Quase 2 anos após entrar em vigor, a regulamentação do Marco Civil da Internet passou a valer no último dia 10, por meio do Decreto 8.771/2016. Ele estabelece princípios, garantias, direitos e deveres para o uso da internet no Brasil. Conosco no estúdio para falar do assunto, a advogada especialista em direito digital, Camila do Vale Gimene. Tudo bem, Camila? Boa tarde para você. Boa tarde, Adriana. Boa tarde, telespectadores. O que muda a partir de agora? Do ponto de vista prático, para o cidadão comum, não muda muita coisa, né? Primeiro é importante entender o que é o Marco Civil da Internet. É uma lei que regulamentou o uso da internet e preveu essencialmente 3 pontos. O primeiro é a questão da privacidade do usuário, então a transparência que essas empresas que prestam serviços, especialmente de aplicação de internet, têm que ter com o usuário, informar que dado vai ser coletado, o que vai ser com essa informação de forma muito clara. O segundo ponto é a questão da responsabilidade desses provedores de serviços de internet guardarem dados que permitam a identificação dos infratores, sempre mediante a ordem judicial. E o terceiro ponto é a neutralidade da rede. Então, que forma as operadoras de telecom têm que tratar os pacotes de dados que trafegam na rede. Esse decreto, ele trouxe especificamente quais hipóteses pode acontecer essa questão de neutralidade da rede, então como esses dados têm que ser tratados, e como essas empresas que guardam as nossas informações, quais são os critérios de segurança que elas precisam adotar, né? Então, é necessário ter um determinado tipo de autenticação, um determinado tipo de senha, enfim. Então, é mais voltado para essas atividades empresariais. Na prática, é um ganho para o usuário e para as empresas? Você considera um avanço para todos? Sem dúvida, né? Quando o Marco Civil falava em neutralidade da rede, era bastante superficial, e quando a gente tem um decreto que trata mais a fundo o ponto, todo mundo ganha, a sociedade ganha e as empresas também, porque aí elas passarão a saber exatamente o que elas são obrigadas a cumprir. E você pode citar alguns exemplos? Sim, por exemplo, sobre a guarda de informações do usuário. Essa guarda de dados tem que ser dentro de um padrão, tem que ser feita dentro de um padrão de segurança da informação para evitar, por exemplo, o vazamento de informação. Por exemplo, com pornografia, o que muda? Com isso não muda nada, porque o Marco Civil da Internet já previa a questão da porn revenge. Em que aspecto? Se for publicado algum conteúdo que a pessoa não autorizou, que envolva uma situação de pornografia, de nudez, de sexo, a vítima já poderia notificar extrajudicialmente esse provedor de aplicação, como por exemplo o YouTube do Google, pedindo para remover aquele conteúdo do ar. Isso continua valendo. Então a vítima já está coberta nesse sentido? Já está coberta. Ela já basta uma notificação extrajudicial para essa empresa remover o conteúdo do ar, e o Marco Civil prevê que se essa empresa não remover esse conteúdo, ela pode inclusive responder por isso. Com relação a pessoas que incitam ódio nas redes, muda alguma coisa, que dos chamados haters? O regulamento do Marco Civil não, mas o Marco Civil em si também já abarca esse tipo de situação, né? Primeiro a gente precisa entender que a internet não é uma terra sem lei, e a gente tem uma lei específica para tratar de alguns pontos em específico. Mas o fato de você xingar alguém, incitar violência... Parece que as pessoas escrevem o que elas querem sem pensar... Mas elas estão absolutamente erradas, estão permitindo a premissa errada. Para vocês terem uma ideia, hoje no Brasil, a gente já tem mais de 60 mil decisões judiciais em processos que envolvem tecnologia. Então, são várias as demandas, os litígios que acabam na justiça. O Marco Civil da Internet já prevê que situação, a investigação dessas pessoas. Então, ela prevê que, mediante uma ordem judicial, uma empresa provedora de aplicação, vamos supor que alguém xingou, postou alguma coisa racista no Facebook. Prevê que o Facebook precisa guardar o log disso, o registro eletrônico, por um período de 6 meses, e que o provedor de conexão por mais 1 ano para se identificar um infrator. Esta conduta já está prevista dentro do nosso Código Penal, já não seria necessária uma legislação específica para isso. São muitos casos, inclusive, de racismo que você falou agora, né? São, muitos sem dúvida. Casos. E é um processo que demora para ser resolvido, para quem entra na justiça? O problema maior é, primeiro, identificar a pessoa que praticou o ilícito, né? Porque na rede é muito fácil uma pessoa se passar por outra. Imagina que você pode tirar uma foto minha e começar a postar mensagens ofensivas no Twitter. Quando ela exclui também o perfil. Muitas excluem o perfil. E aí? Com essa exclusão, as empresas podem ter os logs que podem permitir a identificação. Mas fato é que é muito fácil uma pessoa se passar por outra na rede. Então, é necessária essa investigação prévia. Essa investigação prévia é regulamentada pelo Marco Civil da Internet. Então, o que vai demorar mais não é a responsabilização da pessoa, mas é um pouquinho identificar quem fez. Hoje a nossa justiça já entende que esse procedimento de identificação tem que ser rápido, né? Porque não adianta esperar muito tempo se o ilícito está na internet. Então, hoje a gente já tem jurisprudência pacificada, que essas empresas têm que fornecer dados que identifiquem seus usuários, mais ou menos por volta de 48 dias, sob pena de uma multa diária. Para a empresa recebe uma multa. E a pessoa que praticou esse crime? A depender do que ela fez, ela pode ser condenada criminalmente, então pode ter penas aí de detenção, de reclusão, e na esfera civil ela pode pagar a indenização por danos morais.
Agora, Camila, para a gente finalizar, de que forma o Marco Civil auxilia quando a gente pensa na democratização da internet? O Marco Civil da Internet, ele traz alguns princípios gerais para nortearem o uso da internet no Brasil. Então, ele traz princípios como liberdade de expressão, vedação à censura, privacidade do usuário, proteção a dados pessoais. O que é importante a gente ter em mente é que, antigamente, a informação estava na mão de grandes grupos empresariais e econômicos e era controlada. E hoje a informação está na mão de qualquer um, né? E o Marco Civil tenta proteger essa informação, mas, lógico, penalizar aqueles que passem do limite. Obrigada pela entrevista. Eu que agradeço. Uma boa tarde. Boa tarde.